Boa noite a todos os presentes aqui conosco neste evento. Esta é a segunda live do nosso projeto de extensão Governança Fundiária, Desenvolvimento Econômico e Políticas Públicas. O tema desta noite é Gestão de Terras Públicas, com um enfoque em unidades de conservação. Desde já eu gostaria de apresentar e agradecer as nossas convidadas, a Cristina Lacerda e a Mirna Canizo, por vir aqui e compartilhar um pouco conosco dos seus conhecimentos, suas expertises nessa área. Então, também agradeço a cada um de vocês, da comunidade acadêmica, seja aluno, técnico ou docente, que aqui está presente, participando desse projeto de extensão, e agradecer também à comunidade externa, estudantes de outras instituições, pesquisadores do tema e pessoas que têm interesse em conhecer, em ouvir, em discutir esse tema. Este é um evento do Grupo de Pesquisa Governança Fundiária, Desenvolvimento Econômico e Políticas Públicas, que é coordenado por mim, professor Ellison Souza, da UFAC. Eu, desde já, deixo aqui nos comentários a observação de que perguntas e comentários sobre as exposições podem ser feitas no chat, que eu encaminharei aos nossos apresentadores. Então, sem delongas, teremos uma primeira apresentação aqui, e eu convido desde já para fazer sua fala a nossa primeira expositora, Cristina Lacerda. Cristina, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite, obrigado, Ellison, pelo convite, né? Fiquei muito feliz pela lembrança. É muito bom rever a Mirna. E, como o professor Ellison falou, eu vou dar uma geral sobre os aspectos das unidades de conservação do Acre. Só um momentinho aqui, eu peço licença para eu desligar a câmera, né, e deixar a apresentação. Só um minutinho. Bom, dentro desse projeto de governança fundiária, desenvolvimento econômico e políticas públicas, nós vamos enfatizar um pouco os aspectos gerais da unidade de conservação no estado do Acre. Mas antes de entrar mesmo dentro das nossas unidades de conservação, eu gostaria de chamar um pouquinho da atenção, né, de todos com respeito os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da Organização Mundial, das Nações Unidas, que tem até 2030 para que todos os países, né, possam implementar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos quais possui 169 metas. Mas eu acho que, como todo país, ele precisa ter um marco legal para gerir os seus planos e programas, né? E o meio ambiente não é diferente. Desde 1965, o Ministério do Meio Ambiente ele vem montando o seu marco legal, né, com relação às questões ambientais. Ele começou com o Código Florestal, com a Lei 4.771, né? Mas anterior mesmo a essa formação desse marco legal, nós já tínhamos uma unidade de conservação, que foi criada em 1937, que foi o Parque Nacional de Itatiaia, que fica entre o estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Então, todo o marco legal da questão ambiental, ele se fortaleceu em 1981 com a Lei 6.938 da Política Nacional do Meio Ambiente, né? E, paralelo a toda essa questão da Política Nacional do Meio Ambiente, nasce no estado do Acre a primeira unidade de conservação, que foi a Estação Ecológica do Rio Acre, que
eu não sei se todos conhecem, mas fica ali no município de Assis Brasil e Sena Madureira. É uma unidade de conservação de proteção integral, é a única unidade de conservação, o único território nessa categoria que não possui moradores dentro da unidade, né? E, focando mais na governança fundiária, eu acho que tem tudo a ver, que veio se fortalecer, foi as adequações que o Código Florestal passou em 2012, com a Lei 12.651, que é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, onde está incluído o Cadastro Ambiental Rural e o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, né? Então, passando por esse marco legal da questão ambiental, nós vamos entrar um pouco nas áreas protegidas, que tem papel-chave na conservação da diversidade biológica e de serviços ambientais vitais e no uso sustentável dos recursos naturais do país. Mais ainda, a sobrevivência e a qualidade de vida dos brasileiros, e em grande medida da humanidade, depende diretamente dessas áreas. Então, é um território que exige uma governança específica, porque ela trata também, além da questão ambiental, a questão dos moradores nas categorias nas quais são permitidos que tenha moradores, né? Que são pessoas específicas, como extrativistas, quilombolas, indígenas, né? E nós temos 3 planos que norteiam essa questão das áreas protegidas, que é o Plano Nacional de Áreas Protegidas, que é de 2006, e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é anterior a ele, né? Que esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação é o que norteia como que você cria as unidades de conservação e como você implementa, né? Dá um norte mais de forma mais geral, porque as especificações vão estar nos planos de gestão dessas unidades. E nós temos o plano integrado de implementação da política nacional de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, que é o PNGAT, né? Mas, além dessas 2 categorias que são as de territórios, que são as unidades de conservação e as terras indígenas, o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, ele também enfatiza a questão das áreas de preservação permanente e reservas legais, que é o Código Florestal, as reservas da biosfera, os territórios quilombolas, os sítios Hansa, que são de Convenção sobre Zonas Úmidas, e os sítios do Patrimônio Mundial Natural. Então, as áreas protegidas, ela tem serviços ecossistêmicos primordiais para a manutenção da vida na Terra, tanto em relação à fauna, flora, solo, água, quanto também em relação ao ser humano, né? Então, elas contribuem direta e indiretamente na economia, né? Através do uso dos seus recursos e no bem-estar da humanidade, através de algumas categorias, como, por exemplo, a provisão, que são os alimentos, a água, as matérias-primas, como madeiras e fibras, biocombustíveis, recursos genéticos, medicinais ou ornamentais. E a regulação do clima, polinização, né, que é importantíssimo para a questão da agricultura, o controle biológico de pragas e doenças e a purificação da água. Além disso, ela faz a manutenção do ciclo de vida de espécies migratórias e da diversidade biológica. E, dentro também desses territórios, não podemos deixar de fora a parte cultural, como recreação, turismo, inspiração cultural, religiosa, entre outros. Então, no bioma Amazônia, nós temos um total de 346 unidades de conservação. Isso representa 28,65% desse bioma, né? Que são as unidades de conservação sem sobreposição. Isso é um dado do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação de 2018. As unidades de conservação,
ela possui dois instrumentos de gestão, que é o plano de manejo, ou plano de gestão, que dá o norte do que pode e como pode fazer ações dentro dessas unidades de conservação. Quais são as atividades que podem ser feitas naquelas unidades, né? E um outro instrumento é o conselho gestor, que é onde você faz a parte participativa entre a comunidade e instituições e órgãos que têm atividades afins, principalmente dentro desse território, da unidade de conservação, ou nas proximidades, no seu entorno, zona de amortecimento, como nós chamamos, né? E existem dois grupos de tipo de unidade de conservação, que são proteção integral e uso sustentável. E a modalidade de gestão são dois tipos, a pública e a gestão privada, que a gestão privada é em relação às reservas de patrimônio natural, particulares de patrimônio natural, né? E essa gestão ela pode ser feita em três esferas: na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Além das unidades de conservação, as terras indígenas é um outro tipo de território que chama muita atenção. Hoje, na Amazônia, nós temos um total de 441 terras indígenas. São mais de 350 mil indígenas vivendo nesses territórios, né? O Acre é o terceiro estado da Amazônia legal com mais números de terras indígenas, né, que são 36, 165 no Amazonas e Mato Grosso, Amazonas tem 165, Mato Grosso 77, Pará 62, depois o Acre em quarto lugar com 36. As terras indígenas estão entre as áreas mais preservadas da Amazônia legal, né? Em 2019, 20% da floresta foi desmatada. Juntas, as terras indígenas perderam apenas 1,9%. Mas, mesmo assim, esses tipos de território, eles sofrem grande pressão, tanto de madeireiro, desmatamento, quanto também de grileiros, né? Essas são as maiores ameaças desses territórios. O estado do Acre, ele possui 21 unidades de conservação, tanto, aí inclui as três esferas, né? A esfera federal, estadual e municipal, e 36 terras indígenas, como já foi colocado há pouco. Nesse mapa do estado do Acre, a gente pode ter uma visão geral, né, de como estão distribuídas e o tamanho desse espaço, desse território, dentro da questão fundiária do estado. Nas cores mais verde escuro e mais verde clarinha são as unidades de conservação. E as laranjas são as terras indígenas. Hoje nós temos em torno de quase 48% do território estadual com unidades de conservação e terras indígenas. As unidades de conservação no âmbito federal, ela é de gestão do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio, né, que faz parte da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Hoje nós temos 11 unidades de conservação federais, né, com um total de 4.054.691 hectares, que representa 24,69% do estado. Dessas 11 unidades de conservação, 2 são unidades de conservação de proteção integral, ou seja, ela tem atividades mais restritivas, como pesquisa e turismo, né? Nós temos aqui no Parque Nacional da Serra do Divisor, que tem essas duas, que é permitir tanto o turismo como a pesquisa, e a Estação Ecológica do Rio Acre, que é mais restritiva ainda essa categoria. Ela permite apenas a pesquisa, né? E nós temos 9 unidades de conservação de uso sustentável, que são as RESEX, né, que é a mais conhecida por todos, é a RESEX Chico Mendes,
Nós temos as florestas nacionais e a estação a área de relevante interesse ecológico Seringal Nova Esperança, né? Dessas 11 unidades de conservação, né, com relação aos seus instrumentos de gestão, 8 possuem plano de gestão e 9 possuem conselho gestor. Isso são dados de 2018, eu não consegui obter mais informações mais atualizadas. Eu lembro que em 2018, em conversa com a turma do ICMBio, as unidades de conservação que ainda não tinham os seus planos de gestão estavam em fase de licitação, né, para elaboração. Em relação às unidades de conservação no estado do Acre, quem é responsável pela sua gestão é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Hoje, nós temos 9 unidades de conservação, sendo que dentro dessas 9, uma é uma unidade de conservação provisória, que é uma categoria que é permitida pela CRES, que você cria uma unidade de conservação provisoriamente, né, que é permitida pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O Estado, em 2017, quando criou a Floresta do Afluente, ele tomou a decisão de criar essa unidade de conservação de forma provisória até que pudesse obter a sua regularização fundiária, né? Estava tendo alguns conflitos por conta de invasão, eu lembro por conta de invasão. Então, enquanto não se resolvesse essa questão de invasores, né, de tirar parte da comunidade que estava vivendo lá dentro, pudesse ser excluído do perímetro da floresta, né, ele resolveu criar, então, de forma provisória. Uma unidade de conservação, quando ela é criada de forma provisória, não significa que você possa, de repente, não querer mais criar. Não, ela já está criada. Ela apenas recebe, vamos dizer assim, esse título de provisória, né? Até que se resolva todas as questões fundiárias, nesse caso, e se decrete novamente como ela é definitiva. O total de áreas de unidade de conservação de gestão do Estado é de 1.394.302 hectares, o que representa 8,49%. Dessas 9 unidades de conservação, 7 têm plano de gestão e 8 possuem conselho gestor. Lembrando que essa unidade de conservação, que é a Floresta do Afluente, que é a provisória, é a única que não tem o conselho gestor, mas já está em processo de criação, né? E também o seu plano de gestão já está sendo em processo de elaboração. Está iniciando os trâmites, né, para o processo de criação. Então, nós temos apenas uma unidade de proteção integral, que aqui permite apenas pesquisa e turismo, que é o nosso Parque Estadual Chandlis, né, que tem 695 mil hectares. Ela foi criada em 2004. Nós temos, então, 8 unidades na categoria sustentável, que tem moradores lá dentro, que você pode trabalhar e usufruir, né, de forma sustentável o que a floresta oferece, que é uma área de relevante interesse ecológico, Japim Pentecoste, que fica em Mansi Lima, foi criada em 2009. Temos 5 florestas públicas, que além de permitir que tenha moradores também lá dentro, o seu foco principal é a concessão florestal, né? É o uso da venda da madeira de forma sustentável, através de plano de madeireiro. E nós temos 2 unidades de conservação urbanas, não só urbanas, mas também com partes urbanas, que é a APA Igarapé São Francisco, fica em Rio Branco e Bujari, né? E a APA Lago do Amapá, que daqui a pouquinho vocês vão ter a oportunidade de ter um zoom maior sobre o Lago do Amapá, sobre o que vem sendo feito lá, como é feita a gestão. E, no âmbito municipal, nós temos uma unidade de conservação, que é de uso sustentável, que é a área de proteção ambiental Raimundo Irineu Serra, né? A Paris, que ela é de gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Rio Branco.
É uma área de 905 mil hectares, que representa 0,01% do Estado. Ela também já tem os seus dois principais instrumentos de gestão, que é o plano de gestão e o conselho gestor. Esses tipos de territórios, né, têm como principais atividades, eu vou citar apenas algumas, a proteção e o manejo, que são ações de fiscalização e monitoramento da biodiversidade, que pode ser feita tanto em expedições de campo como em sobrevoos. A consolidação territorial desses locais é feita através da sinalização, confecção e manutenção de placas e a regularização fundiária, integração com o entorno e participação comunitária, que se dá principalmente pela consolidação do conselho gestor, operacionalização através de aquisição e manutenção de equipamentos, limpezas, reparos e conservação da sede, a difusão da própria unidade, né, através de rede de internet, de redes sociais, congressos, intercâmbios, seminários, jornais, eventos diversos. A pesquisa e monitoramento, que é uma articulação, né, e apoio na realização das pesquisas necessárias à conservação da biodiversidade e de tecnologia socioambiental. Faz-se também análises processuais sobre o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. A licença ela é feita pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre, no caso do Estado, a CEMEA faz para o município, o ICMBio, o IBAMA para as federais. Mas, quando esses órgãos fazem o licenciamento, vai fazer o processo de licenciamento de atividades, eles têm que emitir para o órgão gestor dessas unidades de conservação que, de acordo com seus planos de manejo, eles vão dar ou não anuência para a atividade ocorrer, seja dentro da unidade, no caso das unidades de uso sustentável, ou no seu entorno, tanto de unidades de uso sustentável quanto de proteção integral. A articulação institucional para a formalização do ecoturismo, né, que a gente ainda está encaminhando, isso aí é para a observação da fauna. Na observação da fauna, a gente tem como uma das principais atividades que já vem ocorrendo no Estado, a observação de pássaros, mas também pode ser feita a observação de mamíferos, pode ser feitas observações de borboletas, por exemplo, né? Bom, aí tem vários tipos de observações com relação à biodiversidade. E a articulação institucional também para trilhas ecológicas dentro das unidades de conservação. A articulação institucional para fortalecer as ações comunitárias, né? Educação, produção, saúde, esporte, cultura, para que as comunidades dessas unidades possam ter acesso. Né? O órgão gestor também faz o monitoramento das atividades licenciadas nas UCs e em torno, e eles têm também como principal meta a elaboração e implantação dos seus planos de gestão. Essas principais atividades das unidades de conservação, esses exemplos que eu mostrei, não necessariamente elas são feitas pelo órgão gestor, né, pela equipe do órgão gestor, mas, na sua maior parte, ela é feita por instituições que têm como objetivo seu, por exemplo, a saúde. A Secretaria do Meio Ambiente, CEMEA ou ICMBio, não vai fazer a saúde dentro da unidade de conservação. Ela vai fazer articulações para quê? A Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, ou a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, leve a assistência para as comunidades lá dentro. Né? Por exemplo, o turismo. Os órgãos gestores eles não fazem turismo, então eles vão buscar essa articulação com os órgãos, como, por exemplo, Secretaria de Turismo, seja municipal, estadual ou federal, levar o turismo lá para dentro, fortalecer, né, articular para fortalecer essa ação lá dentro da unidade. Mas nem tudo é flores dentro da gestão desses territórios, né? Então, esses territórios sofrem grandes pressões e ameaças, como, por exemplo, o desmatamento, antropização, exploração de minérios, pequena central hidrelétrica, tráfico de animais, refúgio para tráfico de drogas, pesca ilegal, invasões, exploração ilegal de madeira. E, ultimamente, a gente teve relatos de presença de membros de facções criminosas que vão lá para dentro desses espaços
se esconderem, ou até mesmo trazer moradores daquela região para o meio dessas facções criminosas, né? Então, geralmente são unidades de conservação, são espaços, são isolados, tem comunidades isoladas, né? Então fica mais fácil para eles trafegarem, se esconderem, muitas coisas. E dentro dessas pressões, fora essas pressões, as ameaças, nós temos dois problemas, não diria problema, mas dois déficits, né, que dificultam a gestão desses espaços, que a maioria dessas unidades de conservação tem uma equipe técnica, não tem uma equipe técnica multidisciplinar, ou ela é muito baixa. Então, eles não dão conta de fazer a gestão, a governança desses espaços. E a questão orçamentária, ou ela é baixa, ou a rubrica é inexistente, né? Eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, então eu posso citar, por exemplo, né, o orçamento para as áreas ambientais, seja ela federal, estadual ou municipal, ele já tem um percentual muito baixo, né? E dentro desse percentual, já não existe uma rubrica específica para se fazer a gestão das unidades de conservação. Então, você vai dividindo aquele bolo orçamentário que existe, né? Então, onde tiver uma demanda maior, vai ser demandado para lá. Então, isso dificulta muito fazer uma gestão de um espaço, seja ele de 800 mil hectares, ou seja ele de 1 milhão de hectares. Então, para amenizar um pouco, para fortalecer um pouco mais a gestão desses espaços, né, os órgãos gestores, eles buscam programas, projetos e parceiros para atuar junto com eles, né? Um dos grandes programas é o ARPA, é o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia. E outro agora que começou em 2019, é o Paisagem Sustentável da Amazônia. Mas aí nós temos o Fundo Amazônia, nós temos KfW, nós temos BID, nós temos o Banco Mundial, SOS Amazônia como parceira, Tecman, WWF, esses são alguns exemplos, né? E a UFAC também, que entra com a questão da pesquisa. Vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho mais daqui a pouquinho com a Mirna, né? A atuação da UFAC nessa questão ambiental. Mas a unidade de conservação, ela não tem só a questão ambiental, ela tem a questão econômica também, social, né? Então, vários setores da universidade podem atuar nessa área. E um dos trabalhos que vem sendo feito, principalmente pelo ICMBio, é o de voluntariado, né? Que busca, através de voluntariado, aumentar as ações dentro das unidades de conservação. E aí eu estou destacando aqui que o Estado do Acre ele criou em 2018 a lei que dispõe sobre o serviço voluntário em unidades de conservação estadual e em áreas com potencial para a proteção da biodiversidade. Então, é uma lei recente, né? E aí é uma oportunidade para quem tem interesse de fazer alguma ação dentro das unidades de conservação. Questão de diálogo com os órgãos gestores e buscar fazer esse trabalho lá dentro desses espaços. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela atenção, e eu retorno agora para o Wellison. Obrigado, Cristina, pela sua exposição, pela sua bela exposição. Sem muitas delongas, eu vou convidar a nossa próxima palestrante, e no final, a gente abre para uma sessão de perguntas, tá? Então, nesse momento, Mirna, por favor, uso da palavra, seja muito bem-vinda a este evento. Pode fazer sua apresentação. Bem-vinda. Obrigada, Elison. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi um convite, assim, inesperado. Eu me sinto muito grata por poder estar aqui, principalmente porque hoje é uma data bastante representativa, né? É aniversário de Rio Branco, da cidade de Rio Branco, e a APA Lago do Amapá é uma unidade de conservação, como a Cris mesmo falou, de fácil acesso. Eu me sinto também bastante grata, né, e aqui eu gostaria de fazer
publicamente um agradecimento para a Cris, né? A Cris foi minha chefe durante 4 anos. Eu pude aprender bastante com ela nesse tema de áreas protegidas, unidade de conservação. Foi por meio dela que ela me possibilitou participar também de importantes capacitações pelo programa ARPA. Então, Cris, hoje eu te agradeço, né, por poder ter chegado até aqui. Então, você faz parte disso tudo. Eu sou gestora, então, da APA desde agosto de 2015. Quando eu iniciei lá, eu tinha pouco contato com o território, não sabia exatamente do que se tratava, e a gente foi buscando, principalmente, retomar esses contatos com as lideranças no território, tomar corpo das ações que as organizações públicas e também possivelmente privadas tinham no território. Então, para mim, assim, foi bem interessante. Eu quis também abordar esse tema da relevância da APA, Lago do Amapá, principalmente porque ela fornece serviços ecossistêmicos estratégicos para a cidade de Rio Branco. Eu não sei se todos que estão acompanhando sabem, mas é na APA, ali onde está localizada a ETA, que se faz a captação de água para abastecimento da cidade de Rio Branco. Então, além disso, né, o contexto que levou à criação da APA, né, se todos forem alunos e bem jovens, talvez não se lembrem, né, mas ali naquela região do Amapá, era um local que culturalmente era efervescente. Então, a gente tinha os festivais de praia do Amapá, inclusive eu tenho recordações de quando eu era criança, meus pais me levavam até lá, e era um local de muita efervescência cultural. Então, você tinha artistas declamando versos, você tinha apresentações musicais, e era um local de encontro das famílias, né? A gente vê bastante gente ali tomando banho, principalmente na época do verão. E a criação da APA, diferentemente do que ocorre na criação de unidades de conservação, que elas são criadas de cima para baixo, né, top-down, esse foi um processo inverso. Então, foi uma demanda que partiu da própria comunidade, que estava preocupada com a pesca predatória na região do Lago do Amapá, que demandou aos órgãos a criação de uma unidade de conservação. Até então, no ano de 2005, na esfera de unidade de conservação estadual, a gente tinha poucas unidades criadas, então foi na gestão do Jorge Viana que se teve essa preocupação de se criar uma área que, além da proteção desses aspectos ali ambientais, ela fizesse também um ordenamento territorial da região, porque ia ser inaugurado, estava em fase de construção, né, o anel viário da cidade, que faz um total de 13 quilômetros, pegando ali toda aquela região da Via Verde. Tinha também a construção da terceira ponte, e na ocasião não se queria que acontecesse aquilo que aconteceu, por exemplo, no trecho da BR-364, ali na região do Belo Jardim, em que tiveram invasões, tiveram ocupações desordenadas. Então, tinha essa preocupação de realmente se fazer um ordenamento territorial daquela região. Daí a gente vai ver também que existem outros aspectos ambientais, né, que é a questão da fragilidade mesmo daquele ecossistema. É uma área que é muito suscetível às alagações, né, então ele sofre com as cheias, sofre também com a questão do desbarrancamento do rio, então ela tem a dinâmica ali do pulso de inundação do rio Acre, né, então ela já foi criada com essa missão Hércules ali de fazer o ordenamento territorial daquela região. Então, ela acabou de completar aniversário, né, no dia 26 de dezembro, ela foi criada, então, está com 15 anos, ela é jovem ainda nessa questão da consolidação territorial, né, de unidade de conservação, principalmente pelo que a Cris apresentou anteriormente, é um tema bastante complexo, ele envolve uma multissetorialidade, então você tem que ter vários outros setores integrados, atuando de forma ordenada, para você poder realmente consolidar a questão ambiental do território, né? E a gente conseguiu rapidamente, dentro dos instrumentos de gestão, né, conseguiu avançar com o que a gente chama dos instrumentos básicos, né, que foi ter o seu conselho gestor formado, que foi já no ano seguinte, no dia 5 de setembro. A gente conseguiu, em 2010, ter o plano de gestão. A gente tem áreas de unidade de conservação hoje, a exemplo da APA Igarapé São Francisco, que ainda não possuem seu plano de gestão. E o plano de gestão, ele é o principal documento norteador do gestor.
Então, por exemplo, as ações que eu tenho que desenvolver dentro da unidade não são aquelas ações que eu gostaria de fazer ou que me dá na telha fazer, são as ações que estão lá, os programas e as tarefas previstas dentro do plano de gestão da APA. E a sua missão, né, é uma missão, como eu já falei, Hércules, é uma missão gigantesca, mas ela veio principalmente com essa missão de proteger e conservar o patrimônio natural, os processos ecológicos, ordenar o uso dos recursos naturais, né, contribuir para a manutenção dos serviços ambientais na área de influência direta do Lago Amapá e baixo curso do Riozinho do Rola. Ela veio com a missão de garantir a proteção, conservação e recuperação do Lago do Amapá e a sua região, e também contribuir para a melhoria da vida dos seus habitantes, né, valorizando principalmente os aspectos históricos e culturais de toda aquela região. Além do nosso plano de gestão, que a gente está em fase agora de revisão, né, ele foi finalizado em 2010, então após 10 anos a gente está agora no momento de revisão do plano. A gente também se orienta bastante pelo SNUC, né, que é a Lei 9.985, que a Cris também mencionou, que é a lei que está expressa todas as categorias, as tipologias, para que serve uma APA. A gente se baseia também principalmente pelo PENAP, o Plano de Estratégia Nacional de Áreas Protegidas. Ele traz diretrizes, ele traz princípios, ele traz objetivos gerais e específicos e estratégias também de implementação. A gente se utiliza também desse documento da IUCN, que, apesar de não ser um instrumento formalmente regulado, mas ele traz diretrizes, né, perfis de diretrizes de melhores práticas para áreas protegidas urbanas, então, ele nos inspira bastante como conciliar essa proximidade com os centros urbanos e com a questão da conservação. A gente também conseguiu reeditar uma portaria normativa de proibição de pesca profissional no Lago do Amapá. Na verdade, essa é para pessoas que não moram na unidade, moradores, eles podem pescar, né, desde que seja apenas para o seu consumo, e a gente também está utilizando como orientador a lei do CEAMP, que é a Lei Estadual 1426, que é da Política Florestal do Estado do Acre, que ela se encontra sob revisão. Então, possivelmente, no ano que vem, o CEAMP ele vai ser destacado da lei estadual e ele vai ganhar uma lei exclusiva para tratar da temática de unidade de conservação. Então, o que é esse plano de gestão da unidade, né? O principal elemento orientador é principalmente quando ele trouxe o seu zoneamento. Então, vocês estão vendo aqui que a APA, ela tem uma área de 5.208 hectares, né? Esse aqui é o trecho onde passa a Via Verde. Ele faz ali até mais ou menos aquele poço depois do Ceasa, uma parte da Transacreana. Aqui a gente tem a questão da Foz do Riozinho, onde tem os importantes fragmentos florestais, o Lago do Amapá, e aqui a gente vai quase até os limites com o Benfica. Então, é uma área de 5.208 hectares, e dentro desse zoneamento, dessas diferentes zonas de conservação, zona 1, zona 2 e zonas de proteção, a gente tem contido, né, expresso exatamente o que pode e o que não pode ser feito dentro dessas áreas. Então, isso é importante, principalmente para a gente poder se manifestar frente aos processos de anuência para licenciamento ambiental de empreendimentos, né? Então, dentro de cada zona dessa, esse aqui é um exemplo, ele traz uma caracterização ambiental, socioeconômica, ele fala qual que é o objetivo desse ordenamento nessa região, quais são as diretrizes, e aqui vocês veem que ele diz dentro de cada zona o que é permitido, o que é permissível, ou seja, desde que licenciado, o que é proibido, e as instituições que fazem parte também desse processo. Os programas, então, que nós temos no nosso plano são os programas de proteção e controle ambiental, pesquisa e monitoramento, operacionalização, educação ambiental, mitigação de impactos e redução de pressões, divulgação e comunicação, integração e articulação institucional e alternativas de desenvolvimento. Dentro de cada programa desse, a gente tem uma série de atividades que precisam ser feitas e também estipulado um período para ser feito. Qual foi a grande dificuldade para a gente poder consolidar ou implementar todos esses programas? Como já foi mencionado anteriormente pela Cristina,
foi a questão do recurso. Então, a gente não tinha orçamento disponível para implementar todos eles, e a maioria dependia também de uma certa medida de articulação institucional. Então, quando veio a crise econômica em 2008, várias instituições também que tinham ações ou que poderiam estar apoiando de uma forma maior tiveram que focar nas suas atividades, nas suas metas, nas suas ações. E com isso, a APA perdeu um pouco essa parceria para fazer articulação territorial. Agora, né, desde 2018, a gente elaborou um projeto que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que é o Paisagem Sustentável da Amazônia, e com ele está sendo possível não só revisar o plano de gestão da unidade, como também nós vamos ter recursos para já implementar as ações, né? Algumas a gente já começou a implementar, como, por exemplo, a sinalização da APA, o fortalecimento do conselho gestor. Então, a gente está conseguindo, paulatinamente, finalmente implementar algumas ações que estavam propostas e que não estavam sendo levadas adiante. Em relação à governança, a gente teve, então, a primeira composição do conselho, né, como eu falei anteriormente, em 2006, do qual participavam 18 organizações. Então, até então, ele era paritário, porque a gente tinha 9 representantes do governo, e nós tínhamos 9 representantes também da sociedade civil. Então, a gente tinha que, desde a associação de moradores, igrejas católicas, igreja evangélica, a Federação do Comércio, o IBAMA, que permanece, né? A Associação Cidadania e Moradia dos Empregados da Caixa Econômica Federal, o CTA, a Vertente, que é uma ONG que ela não existe mais, ela já encerrou suas ações, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Turismo, a Fundação Elias Mansur, a CEMEIA, a SEDES, que trabalhava com a questão de direitos humanos e inclusão social, a CISA, Secretaria de Educação, o Sindicato das Indústrias de Mineração e a CEPROF. Então, dessas, a gente teve uma perda principalmente das organizações da sociedade civil, né? E, atualmente, o Conselho, ele foi reempossado o ano passado, e ele teve uma redução para 12 instituições. Então, o poder público, ele permaneceu com as suas representações, né, na verdade, só as sedes que deixou de existir. A gente hoje tem um desequilíbrio, então ele não é mais paritário, nós temos 8 organizações do poder público e apenas 4 de representação social. E dentro do território, a forma que a gente procura atuar é sempre em articulação com a Associação de Moradores e Produtores Rurais da Estrada do Amapá, que é a AMPREA. Essa foto aqui, a primeira foto de cima, foi a foto de posse. A gente também está buscando muito trabalhar de uma forma integrada, a Igarapé São Francisco, a Lago do Amapá. Tivemos alguns entendimentos também via CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Rio Branco, para fazer uma aproximação junto com a APA Irineu Serra, né? Foi uma iniciativa do Miguel Escarcelo, que ele é conselheiro da SOS Amazônia, justamente para a gente tentar minimizar essa questão de falta de recursos, falta de pessoal. Muitas vezes são os mesmos conselheiros que estão nas mesmas instâncias, né, de governança, eles são conselheiros dentro das diferentes APAs, e isso toma muito tempo. Então, isso funcionou bem. Esse ano, por conta da pandemia, né, todo mundo sabe, as atividades tiveram que ser interrompidas, a gente não conseguiu reunir, tínhamos organizado uma capacitação para acontecer agora, no início de dezembro, quando teve essa mudança de faixa, ela teve que ser cancelada. Aqui embaixo, então, já é uma foto da nova diretoria da associação. Ela foi recebida pelo nosso secretário, Israel Milani, ele atendeu, então, os anseios, eles protocolaram um documento com o seu plano de desenvolvimento, então, tem sido, assim, uma experiência bastante enriquecedora. Aqui algumas imagens, apenas para ilustrar, né, que mesmo na pandemia, a gente já iniciou a primeira oficina participativa com os moradores na APA, para justamente a gente fazer esse balanço, né, uma avaliação crítica, mesmo sendo um número reduzido de participantes, nós conseguimos fazer com que cada ramal tivesse também uma representatividade, e foi bastante interessante o que a gente ouviu dentro dessas oficinas, e também
o grau de empoderamento que essas pessoas que moram lá, elas estão tendo em relação ao conjunto da unidade. Então, assim, para a gente, assim, são momentos como esse que fortalecem o nosso trabalho e nos auxiliam a melhorar também no processo de gestão. Em relação ao quadro socioeconômico, a gente sabe que essa informação, ela está desatualizada, né? É claro que já se percebe, é visível, é notório a questão da ocupação humana, né? Então, quando o plano de gestão foi feito um censo, né? Visita às casas, então, se chegou a um número de 713 indivíduos. Mas no ano de 2015, quando eu assumi, a gente já viu que ali no ramal do Pica-Pau teve uma ocupação com pelo menos 250 novos domicílios, fazendo uma conta por baixo, a gente teria pelo menos mais 1.000 pessoas morando na APA. Então, esse quadro socioeconômico, ele vai ser trazido à luz agora com informações atualizadas no ano de 2021. Mas a gente já sabe que é muito maior do que esse, que é o dado oficial do plano de gestão. Em relação às atividades econômicas, nós temos uma atividade de piscicultura, é uma atividade bastante forte e expressiva naquela região, como vocês podem ver nessa imagem aérea, né, são grandes piscicultores que já estão ali até antes da criação da unidade. Nós temos a questão da exploração da água subterrânea também, na região da A. Temos os restaurantes de comida regional, que já são bastante tradicionais também naquela área, e nós temos a questão também da mineração de areia do leito do Rio Acre. Então, essa foto aqui, vocês veem as canchas, né, a areia é dragada por retirada aqui por uma balsa, ela faz a sucção dessa areia junto com a água, que vão para essas canchas, onde a água que filtra daqui da areia, ela retorna para o Rio Acre. Além disso, a gente tem também, principalmente, questão da horticultura, temos famílias de produtores que fazem entregas para o PENAI, então, eles têm como atividade de horticultura, e também temos outras atividades como serviços, né, prestação de serviços. Temos alguns equipamentos públicos instalados lá dentro do perímetro da APA, temos a Escola Estadual Rural Rui Azevedo, na qual a gente tem trabalhado bastante próximo nos últimos 4 anos, a gestora que assumiu, ela é bastante parceira da gente, ela nos demanda essa atuação próxima, então a gente é sempre convidado para falar, né, nos eventos de pais e mestres, participamos também do calendário da programação do mês do meio ambiente, e temos ali a Unidade Básica de Saúde, Ana Rosa de Amorim, que é uma URAP, e uma quadra de esportes que a gente também utiliza para fazer reuniões, eventos públicos, porque é um espaço aberto e bem amplo e acessível. Nesse local também existe um sítio histórico, que é o sítio histórico de Plácido de Castro, e essa região é justamente uma reconstituição, né, da cena de emboscada de Plácido de Castro. Existe também a lápide que está lá, e foi construído pela Secretaria de Turismo um espaço de receptivo dos visitantes, né? Mas tivemos alguns contratempos, né? Esse espaço foi licitado, mas não tiveram interessados, e hoje esse local ele não está podendo receber visitação, principalmente por conta dessa indefinição e de manutenção das infraestruturas que existem lá nesse local. A gente tem também, dentro da região ali do Amapá, principalmente nesse trecho que a Via Verde corta a unidade, né, essa que está rachurada, é uma parte do aquífero Rio Branco, que ele está presente ali no subsolo de quase todo o 2º distrito. E lá na APA, foi um dos locais, né, na verdade foi mais de um poço perfurado para a CPRM fazer os estudos, né, da viabilidade de uso dessa água para abastecimento humano. E, na época, foi entregue para o prefeito Angelim, né, o modelo de gestão do aquífero. Então, esse é um documento, ele existe na internet, né, e isso é um dos pontos também de atenção que a gente está tendo, principalmente por conta das edificações ao longo da Via Verde. Está expresso no plano que esses terrenos eles não podem ser impermeabilizados,
principalmente para a gente garantir a recarga do aquífero, né? Então, dentro do plano de gestão do aquífero, quando a gente vai estudá-lo, fica claro lá que, quando está na época de seca, um dos principais abastecedores do Rio Acre é o aquífero Rio Branco. Então, isso aqui também, isso é importante a gente ter a APA, principalmente por conta da questão da recarga do aquífero Rio Branco naquela região. Em relação aos recursos bióticos, o que a gente já tem de conhecimento, né, claro que essas informações vão ser ampliadas na medida em que os estudos do meio biótico forem sendo feitos agora com a revisão do plano. Então, nós temos hoje conhecidas 53 espécies de peixes, né, um estudo feito pela Maralina, o Lisandro e outras pessoas, outros pesquisadores também. Temos 44 espécies de aves, inclusive eu coloquei aqui para ilustrar a sovela vermelha, que é uma espécie em que os observadores de pássaros viajavam até Manoel Urbano para poder avistá-la, e hoje ela está presente em toda a parte ali da várzea do Rio Acre, né? Então, isso já economizou, inclusive, para os visitantes terem que se deslocar até outro município, né? Em relação às plantas, a gente já tem identificado também 289 espécies, e temos também presenciado constantemente, quando a gente está em trabalho de campo, avistamento de outros animais, né, como os macacos, tatu, capivara, a gente vê os rastros, né, nem sempre o animal, mas a gente já vê os rastros, o boto cor-de-rosa e lontras também. A trilha, então, do Lago do Amapá, ela é um uso público que despertou bastante atenção, né, desde 2017, tem grupos que têm se organizado para fazer a sinalização, a visitação, isso foi amplamente divulgado, tinha um coletivo Trilhas e Travessias que mobilizou bastante gente, teve televisão, e hoje é um dos pontos em que a SEMA vai apoiar para a questão do turismo de base comunitária, né, fazendo a sua sinalização, formação também de guias locais, e trazendo essas informações do plano de gestão também. Então, assim, são bem intensas, né, só não esse ano que nós tivemos a visitação, mas anualmente a gente recebe pelo menos 3 a 4 turmas para fazer vivências acadêmicas. Além disso, no período de verão, nós temos o uso público, que são as praias, em diferentes pontos, mas esse uso público, ele está acontecendo de uma forma desordenada, principalmente porque durante os finais de semana, o poder público não está presente, a gente também não tem nenhuma forma de comunicar para essas pessoas, isso tem gerado para a gestão, né, um passivo ambiental, porque nós estamos correndo atrás, principalmente com a prefeitura, de resolver a questão da coleta, porque as pessoas vão, passam o final de semana, mas como vocês podem ver nas imagens, né, elas deixam todo tipo de resíduo, então, principalmente vidro, e a gente tem que acompanhar se o rio não está subindo, articular com a prefeitura, fazer sinalização, então, essa é uma dos pontos de atenção também para a gestão. Então, aqui são algumas imagens, né, de diferentes momentos da educação ambiental, que nós temos trabalhado principalmente dentro da escola, por conta da sua capilaridade, então, fizemos plantios de muda, passeatas no bairro, concursos de redação, eles fazem pinturas, a gente fez premiação, às vezes nós exibimos vídeos, vamos bater papo com os alunos que já são mais adolescentes, então, assim, é bem rico esse momento também lá com a comunidade. Ela é uma área também que, assim, é relativamente estudada, né, aqui só para ilustrar, nós temos diferentes publicações nas áreas, por exemplo, de mineração de areia, em fragmentos florestais, tamanho de fêmeas com ovo de moina minuta, então, assim, estudos de fitoplânctons, a gente tem identificado no nosso registro pelo menos mais de 30 artigos, dissertações, que foram publicados tendo como área de estudo a APA Lago do Amapá. Dentro desse trabalho de conhecimento, é importante aqui trazer a questão do levantamento botânico, que é um projeto PIBIC, que nasceu no ano de 2018, coordenado pelo professor Marco Silveira e sua equipe de alunos, né, de graduação. Então, eles estão fazendo um trabalho mesmo sistematicamente de estar na trilha, em outros pontos da APA também, identificando as plantas com flores
para a gente justamente poder trazer essas informações para a formação dos nossos guias turísticos. Então, a ideia é a gente fazer um guia ilustrativo online, em que o visitante possa baixar e saber o que tem de interessante dentro de qual época que ele vai estar visitando também a área. Desse estudo do guia que ele foi submetido, né, a gente teve várias surpresas, assim. Então, uma delas foram dos 5 registros novos, né, de espécies para a flora do Acre. Então, essa Caperônia palustris, da Lechamp oleana, Heliconia subulata, e as passifloras, né, a Passiflora serratodigitata e a Psiguria ternata. Teve também um novo registro para o Brasil, da Passiflora ferrugínea, e possivelmente, está em fase de confirmação, nós teremos uma nova passiflora descrita para a ciência. Então, ali é uma região em que as passifloras, né, elas têm gostado bastante para se desenvolver. Além do trabalho com as plantas com flores, temos também o levantamento de fungos, que é feito pela Shirley, e essa daqui é uma amostra do guia que ela está fazendo, um guia ilustrado, com foto e identificação. Isso rendeu para a gente também um registro de 15 novas espécies para o Acre. Então, isso repercutiu nos últimos dias, nos meios de comunicação, saíram em vários jornais online, saiu inclusive na Globo News, né? Principalmente porque está sendo levado à frente por uma aluna de graduação e por uma aluna de pós-graduação, que é a Márcia Teixeira também. Esse daqui é o capítulo que foi publicado, então, no livro lançado no dia 19 de novembro, que é com o título de Macrofungos da Área de Proteção Ambiental Lago do Amapá e novas ocorrências para o estado do Acre. Ele está online, se tiver interesse, depois a gente pode compartilhar o link também para leitura. Aproveitando também dessa oportunidade, né, não são só os estudos bióticos que chamam a atenção, mas como a gente falou, né, ali é uma região que tem potencial para estudos históricos e culturais, principalmente a gente tem ali as ruínas da Escola Afrânio Peixoto, no Riozinho do Rola, que foi uma escola, hoje ela está abandonada, mas que a gente também está estudando uma forma de incluí-la no roteiro, né, porque os moradores mais antigos estudaram nessa região. Então, a gente quer associar isso também a trazer essa questão das histórias. E os moradores do local ali, eles têm apresentado relatos de artefatos que eles têm achado da época da Revolução Acreana, né, da guerra. Então, isso é bem interessante para a gente estuda uma forma de trazê-lo também para visitação. Tem uma questão de lápides históricas, então, a gente tem túmulos ali de 1898, né, então, isso aqui também tem interesse histórico, a gente precisa apenas de alunos e professores interessados em fazer mergulho na história da APA, né? Principalmente que a gente sabe ali que na região do Riozinho do Rola foi uma área onde o Coronel Labre andou, então tem bastante interesse do ponto de vista histórico. Em relação às pressões, né, que a gente sofre, anualmente, a região da APA é uma região que sofre com as queimadas, né, os incêndios florestais, principalmente ao longo da Via Verde. Esse ano foi um ano atípico, porque foi um ano mais seco, foi um ano em que se queimaram mais as unidades de conservação, e principalmente ali nas proximidades da UPA, onde era a área de referência para tratamento de Covid. Teve uma grande queimada que iniciou fora da APA, mas que, infelizmente, ela entrou na APA e passou por vários ramais. Então, durante esse intervalo de tempo de agosto até setembro, né, o acumulado que a gente teve com cicatrizes de queimada foi aproximadamente 390 hectares, né? Então, para fazer frente a tudo isso, nós fizemos um treinamento com os brigadistas, a gente conseguiu formar 5 brigadistas, com apoio também de equipamentos doados pela WWF, e, além disso, também a gente vai colocar isso como uma das metas dentro do nosso planejamento do PESAM para a formação de brigadistas em cada ramal. Esses aqui foram 5 jovens treinados e equipados pelo Corpo de Bombeiros para fazer frente no ramal Santa Helena, mas a gente viu que a demanda e a pressão, a gente vai precisar de pelo menos brigadistas em cada ramal. Esse daqui, para ir finalizando, né, são os nossos desafios, né,
os desafios que nós temos ali, principalmente a questão desse conflito socioambiental que nós temos entre as mineradoras e os moradores, né, eles precisam cumprir fielmente as medidas condicionantes do licenciamento, que é a questão de molhar os ramais, trafegar com os caminhões com as lonas em cima, trafegar em baixa velocidade, e quando isso não acontece, os moradores bloqueiam os ramais, né, e a gente precisa sempre estar mediando esses conflitos. A gente tem a questão dos loteamentos, né, que tem se agravado bastante, e a gente tem atuado em sinergia junto com o IMAC para poder coibi-los. Então, edificações também a gente tem identificado de forma irregular, a prefeitura tem feito embargos. Então, esse foi um ano que a gente ficou um tempo em trabalho remoto, mas na medida que a gente voltou, a gente teve uma atuação muito boa da prefeitura e do IMAC respondendo, as queimadas, né, que eu já coloquei para vocês, a questão das derrubadas, isso daqui ainda é fato, dos fragmentos que existem, então a gente precisa mais uma vez desse apoio dos órgãos ambientais de controle, fiscalização e controle. Temos essa ocupação que está em litígio ali no ramal do Pica-Pau, a gente está aguardando esse desfecho, né? E temos também a questão da manutenção dessas infraestruturas que existem lá na APA. Então, em que momento a gente consegue que o outro órgão atue para garantir, por exemplo, a questão da visitação nesses patrimônios que existem, né? Então, acho que em linhas gerais é isso. Eu passei 1 minuto e 15 da minha apresentação, esses são os meus contatos. Eu agradeço e me coloco à disposição também para responder o que surgir das perguntas. Obrigada mais uma vez e só gratidão, agradeço. Obrigado, Mirna. Nós que agradecemos a bela exposição que você nos trouxe aqui e brindou a todos nós com esse belo trabalho, muito elogiado aqui. Eu vou fazer aqui a leitura de algumas perguntas, nós temos muitos comentários no chat aqui sobre as pesquisas e a importância dessa temática, né? A relevância dela para a questão ambiental, socioeconômica, cultural e acima de tudo, social dentro dessas unidades de conservação. E a importância do ponto de vista estratégico, né, para a região amazônica, para o Acre. E aí nós temos um olhar holístico dado a muitas questões, às muitas interfaces. E aí vem algumas perguntas para vocês, tem umas que são direcionadas, ora para a Cristina, ora para a Mirna, mas que se aplicam às duas. Eu vou estar lendo aqui, mas fiquem à vontade, uma ou outra, para responder. Tem pergunta que é para a Cristina, que a Mirna pode, tem pergunta que vai ser direcionada para a Mirna, a Cristina também pode responder, e tem uma já geral aqui para as duas. Então, fiquem à vontade, tá? Eu vou direcionar na ordem que foram colocadas, e fiquem à vontade para responder, tá bom? Eu vou ler aqui primeiro as perguntas endereçadas para a Cristina, vai assim: até quando vamos manter as florestas intactas, visto que não temos um controle de natalidade? Então está falando daquele paradoxo, né, da manutenção da floresta com a questão demográfica, né? Uma outra pergunta para a Cristina é: considerando as dificuldades de gestão das unidades de conservação, qual a sua percepção sobre a proposta do atual governo federal sobre a desafetação em unidades de conservação? A outra para a Cristina. Cristina, vocês aí no Acre têm o ZE, ele está atualizado? E se não está, o que falta? Né? Então, nós temos 3 questões aqui direcionadas para a Cristina, volta e meia a Mirna também pode responder. Ok, Cristina? Ficou claro? Quer que eu repita alguma? Eu vou fazer a leitura das questões para Mirna. Pode ser, Mirna? Claro, pode ser. Tá bom, vai ser para você agora. Para Mirna.
Considerando o tamanho da APA e a sua interface com o perímetro urbano, quais os grandes desafios e oportunidades para a gestão territorial estratégica da unidade? Né? Outra pergunta. Quais as dificuldades da APA Lago do Amapá? Quais as dificuldades? Tem um pouco a ver com a questão anterior, né? E aí está perguntando também se existe pecuária na APA. Tá? Foi detectado nas investigações, na pesquisa, se existe. E aí tem duas perguntas geral aqui, que eu chamo de geral, que é para ambas. Assim, como podemos equacionar um problema sem causarmos outro? A preservação é fundamental, mas não há bônus, eu creio, não há bônus sem ônus. Então é uma questão de equacionar, né, esse problema ambiental com os ônus deles decorrentes. E aí, por fim, uma bem atual, instigante, e assim, está em pauta a redução do território do Parque Nacional Serra do Divisor. Com essa redução, perdendo o status de parque se tornando uma APA, e com essa redução, perdendo o status de parque e se tornando uma APA. E com isso, a criação de uma estrada que liga a BR-364 ao Peru. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? A comunidade científica deverá intervir? Bom, metralhadas devidamente, então fiquem à vontade. Pode fazer. Cristina, você pode iniciar, em seguida a Mirna toma uma água, descansa um pouco, em seguida a Mirna responde. Com a palavra, Cristina, pode ligar o microfone e aí conversar com os nossos colegas. Seja bem-vinda mais uma vez, Cristina. Obrigada, Elson. Obrigada pelas perguntas também. Vamos, então, à questão do uso dos recursos naturais versus natalidade, né? Que ela... Eu acho que a questão é buscar medidas mitigadoras. Isso é um ponto que eu acho que desde que eu me entendo por gente, que fica martelando aqui na minha cabeça, né? Porque cada vez mais a população só cresce, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e isso demanda recursos, né? Tanto recursos oriundos da zona urbana como oriundos da zona rural. E é tentar buscar o equilíbrio. É difícil, né? Principalmente quando a gente não tem, vamos dizer assim, gestores com esse propósito de buscar o equilíbrio entre o natural e, vamos dizer assim, o capitalismo, né? A economia capitalista, não estou falando mal da economia só, né? O conceito da economia em si, mas o capitalismo de buscar o consumo por buscar o consumo, sem pensar no que a gente vai deixar nas populações para frente. É uma equação muito difícil por questão, né, de que a população tem crescido cada vez mais, e nós estamos vivendo uma época de pandemia, né, onde a gente evita aglomeração, então está todo mundo dentro de suas casas, coisas, e o que eu mais vejo, inclusive na minha família, que estou com uma irmã que tem uma filha de 1 ano e 3 meses, em janeiro vai nascer um outro filho. Né? Então, assim, a população só cresce, e principalmente a população de baixa renda. Né? Então, é muito difícil essa equação, tá? Do uso de recursos e natalidade, mas é buscar medidas mitigadoras para que possa ter esse equilíbrio. Questão da desafetação de unidades de conservação. Eu dei um pulinho aqui pela tela do YouTube, foi o Eufran Amaral que fez isso. Obrigada, Eufran, pela pergunta. Né? Eu acho que é importante também que a Mina dê a posição dela em relação a isso. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor que haja desafetação de unidade de conservação. Por quê? Porque essa desafetação ela vem sendo buscada por um grupo de interesse. Né? Podemos citar, por exemplo, como exemplo, a reserva extrativista Chico Mendes. Quem é o mais interessado em desafetar a área? São os madeireiros. E não são os madeireiros que buscam uma atividade legal,
né, com manejo, tudo. É um madeireiro que busca o capitalismo da madeira de forma ilegal, né? Então, eu não sou a favor da desafetação. Até sou a favor da recategorização, desde que ela saia do estado que ela é, por exemplo. De uma APA, ela passe para ser de uma área de proteção ambiental, ela passa a ser uma área de relevante interesse ecológico, ela passa a ser uma floresta estadual, nacional, ou ela passa a ser um parque, né? Ela vai para um status maior, né? De maior proteção, de maior cuidado com quem mora lá dentro ou do seu entorno, que vive dela, né? Mas em relação, por exemplo, de um parque, como dos ouvintes aí exemplificou o Parque Nacional da Serra do Divisor, deixar de ser parque para ser APA, não, nem cogito, também não sou a favor, e até porque não é uma coisa tão simples, né? Não é só fazer uma lei, vou transformar o Parque Nacional da Serra do Divisor em uma APA. Tem que ter os estudos que comprovem cientificamente, tecnicamente, economicamente, que realmente ela possa mudar de categoria. E ela não pode ser de uma categoria mais restritiva para uma menos restritiva. A lei não permite isso. A não ser que mude todas as leis, que a gente sabe que isso é passível de acontecer também. Mas isso leva bastante tempo, né? Com relação ao zoneamento ecológico econômico, o Estado realmente tem um zoneamento ecológico econômico, que ele tinha um prazo de 10 anos, vamos dizer assim, 10 anos de validade. Esse prazo se encerrou em 2017, e em 2018 eu já teve as primeiras iniciativas para a atualização dele, né? Talvez a Mina possa responder como é que está essa situação até 2018, então 2019 ia ser dado continuidade a esse processo. Aí eu me afastei um pouquinho da secretaria. Mas tem sim, o zoneamento está sendo atualizado, tá? Então, seria isso. Elson? Mina? Oi, deu problema de comunicação aqui, mas já retornei. Beleza. Mirna, então, devidamente recomposta, eu passo a você a palavra para que você possa fazer uso das respostas. Tá bom. Obrigada, Eufran, pela pergunta, né? Acho que só essa pergunta aí, ela daria para a gente fazer uma tese, né, de doutorado, assim, sobre esses grandes desafios e também estratégias, né? O que eu vejo hoje, um pouco em relação ao Amapá, isso é a minha visão, né, que eu não tenho permissão nem autoridade para falar de forma institucional sobre os rumos da APA, mas o que eu vejo como oportunidades ou como grandes estratégias para a gente fazer uma consolidação territorial na região, é principalmente a questão do PRA, o Programa de Regularização Ambiental, principalmente para a gente traçar estratégias de recomposição florestal e de corredores ecológicos, né? A gente tem ainda fragmentos florestais interessantes na região da Transacriana, a gente tem essa possibilidade ali de ligação com a parte do riozinho, né? Mesmo tendo o rio como essa barreira física natural, mas a gente tem essa possibilidade de fazer uma recomposição com ganhos econômicos, né, com sistemas agroflorestais, principalmente aquela região ali da APA tem um tipo de solo que ele dá bastante certo com o cultivo de açaí, a gente não precisa ser especialista na área de economia para entender que a gente tem um mercado consumidor aí de açaí, principalmente em Rio Branco, que vai buscar essa matéria-prima em outras cidades, além de Feijó. Então, assim, tem um potencial de ganho econômico a curto prazo também, e do ponto de vista agora, recentemente, né, não sei se as pessoas que estão participando aqui têm conhecimento, mas o governo federal, né, conseguiu, na verdade, a Câmara conseguiu aprovar a questão da política de pagamento por serviços ambientais, que era uma pauta estratégica, o governo do Acre foi pioneiro nisso tudo, né, e que a gente pode ter isso como uma boa possibilidade para quem, por exemplo, está conservando as suas áreas, né. E o que eu vejo, assim, como um grande desafio é principalmente
como que a gente consegue aliar essa vocação da área ali com um tipo de pensamento que existe ainda nos nossos empresários, assim, o pensamento de desenvolvimento econômico vigente. Então, por exemplo, a gente tem várias oportunidades que a parte de conservação, ela abre como possibilidades, mas, assim, é como se os nossos empresários, eles estivessem indo com a mentalidade lá da Idade Média, assim, um pensamento ainda muito antigo, muito primitivo, que ele só vê ganho se ele fizer a derrubada completa da área, em que ele vendeu o terreno. Então, eu acho que o poder público, os seus parceiros, a academia também, a gente pode demonstrar, e tem saído bastante estudos nesse sentido, né, demonstrando que, por exemplo, o turismo, ele gera muito mais ganhos econômicos, não só para quem está fazendo o serviço, mas aquele efeito multiplicador para todo mundo que está ao seu redor, né? Agora, a questão é, como é que a gente consegue fazer um convencimento de uma pessoa que está ainda fechada com aquele pensamento que só tem uma possibilidade de ganho, que é vender a área, ou lotear a área, né? Então, esse é um desafio que está posto não só para a Secretaria de Meio Ambiente, eu vejo assim, mas como a academia e todos os seus parceiros demonstrar essas viabilidades, né? Em relação à pergunta da pecuária, né, eu acho que a das dificuldades já casa um pouco também com o que o Fran perguntou, né, em relação à pecuária, a gente tem ela, mas ela, assim, ela não é tão expressiva, assim, e ela está principalmente localizada mais ali próximo do ramal do Rodo, ramal da Lápide, que já faz limite com o Polo Benfica, né, então ela não tem sido muito problemática porque ela precisa de áreas para se expandir, né? Então, principalmente pela questão do preço da terra, que se elevou bastante nos últimos anos, né? A gente não vê como uma tendência que a pecuarização na área ela vá se expandir. Em relação à pergunta do PNSD que o Cleildo fez, eu acho que isso aí é uma pegadinha, né? É uma saia justa, na verdade, assim, ele perguntar isso, porque eu concordo também com o que a Cris expôs aqui, né, principalmente sobre a construção da estrada, sem você ter os estudos que a precedem. Então, por exemplo, o governo federal, ele faz uma coisa que vai totalmente contra os ritos, né, que a gente tem dentro de gestão de áreas protegidas. Então, precisaria fazer uma consulta pública, ali a convenção da 169 da OIT, você precisa ouvir as comunidades que vão ser afetadas por essa questão de grandes empreendimentos e obras. A gente não viu em momento nenhum ser falado sobre isso. É preciso que sejam feitos estudos. A gente sabe que ali naquela região da Serra do Divisor é um hotspot de biodiversidade, que ela poderia estar associando esse ganho de pesquisas, né, a vocação de turismo, com principalmente a questão do uso para biotecnologia. Então, esse é o futuro da Amazônia, esse é o futuro que a conservação ela está apresentando para a sociedade. Então, realmente uma estrada, o que a gente produz, né, de muito relevante naquela região, que a gente justifique a perda, por exemplo, de espécies raras, espécies endêmicas que só acontecem lá, para a gente perder tudo isso para ter uma estrada para a gente fazer o quê, né? Então, assim, quer dizer, eu não vou me posicionar aqui nem a favor e nem contra, mas eu gostaria de trazer talvez esses elementos para ajudar a gente a formar também uma opinião crítica sobre tudo isso, né? Quer dizer, a estrada ela vai acontecer, isso já foi dito, né? Mais de uma vez, em diferentes espaços, mas a comunidade também, comunidade que eu falo não só moradores, mas a comunidade científica, a comunidade acadêmica, a comunidade de conservação, em nenhum momento ela foi convidada, foi chamada para ser ouvida, e isso não me parece ser muito democrático também, né? Sendo que ainda nós estamos numa democracia. Então, eu acho que a gente precisa observar esse cumprimento dos ritos, né? A gente precisa, talvez, se apropriar mais também do conhecimento de biodiversidade que existe naquela região e, por fim, fazer a consulta para as comunidades que vão ser afetadas, né? Para os indígenas, né? Porque eles não são só os moradores do PNSD. Então, acho que é um pouco essa a minha contribuição. Ok.
Bom, então, eu, nesse momento, já considero que o encaminhamento para o final dessa nossa discussão, o final dessa belíssima apresentação, dessa live trazida por vocês com informações relevantes, importantes, e que agraciou a nós todos com um debate de alto nível. Eu acho que a participação de todos pelo chat ali foi fundamental, as respostas que você, a exposição e as respostas de vocês também foram bem relevantes, salutares, e quero aqui agradecer, em nome do grupo de pesquisa que nós temos registrados no CNPq e o FAC, nosso grupo Governança Fundiária, Desenvolvimento Econômico e Políticas Públicas, agradecer aos expositores, agradecer a nossa comunidade acadêmica, de alunos, técnicos, docentes, e a comunidade externa, formada aqui por pessoas da comunidade, curiosos sobre o tema, estudantes de outras instituições, técnicos de várias empresas e organizações. Agradecer a cada um de vocês que se fizeram presentes. Peço desculpa por um problema que tive aqui na transmissão, que prejudicou um pouco a reprodução do teu slide, Mirna. E aí eu gostaria de pedir o slide de vocês para que eu possa passar por e-mail às pessoas que se inscreveram, que se cadastraram. E aqui agradecer a cada um que participou, trouxe a sua contribuição, deixou aqui seu comentário, e convidá-los a curtir a nossa página, se inscrever nela, e a partir do ano que vem nós iremos também fazer uma sequência de lives para essa comunidade acadêmica, para os interessados nesse tema, envolvendo pesquisadores, pessoas de alto conhecimento, de alto gabarito, como foi essa live primorosa que tivemos hoje. Então, aqui o meu agradecimento a todos que assistiram e que vão assistir, porque estará disponível na nossa página. O meu agradecimento aos nossos palestrantes, do fundo do coração, muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Mirna, que essa possa ser a primeira de muitas outras experiências. Temos aqui o meu amigo Eufran e outros aqui. Eufran já está convidado a participar em 2021, viu, Eufran? Prepara um tema aí que depois a gente conversa. E no mais, gente, desejar um feliz ano novo, um 2021 repleto de alegrias, de saúde, de paz e de produção acadêmica, de contato, de conversa, né, de um modo diferente, que nem esse, numa live. Mas a gente continue, sim, trocando experiências, compartilhando conhecimento, informações, que é o que nos mantém vivos e discutindo e dialogando sobre temas que interessam. Muito obrigado a todos vocês. Tenham boas festas e um ano novo cheio de alegrias e paz e muita saúde. Um beijo no coração de todos também. E eu vou pedir só que assine a lista de presença para fins de certificação. Mais uma vez, dê o seu joinha e se inscreva na nossa página para que, à medida que a gente for postando as coisas, vocês possam ser notificados. E a gente conversa por e-mail, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado. Feliz 2021, pessoal. Muita saúde para todo mundo. Vamos aproveitar bastante aí a natureza e cuidar dela com responsabilidade. Até. Boa noite, tchau, feliz ano novo. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado.